Meus irmãos, é costume nosso tratar desses 7 princípios no começo do ano, e nós queremos resumi-los, mas queremos tocar para você. Nós somos uma igreja cristã, evangélica, com os valores bíblicos, mas esses 7 pilares, 7 colunas, elas estabelecem o que a gente crê. Você tem isso na internet com muita facilidade, mas eu vou pregar 3 mensagens daqui até abril, reconduzindo, reclareando. Quem está aqui nessa igreja de 1 ano para cá? Levante a mão. De 1 ano para cá. Eu estou pregando por causa de você, viu? Que é para... A igreja tem 7 pilares, e nós vamos falar de 2 hoje, mas eu quero reprisar todos. Vamos lá. Primeiro pilar, é o pilar básico de qualquer igreja, que é a igreja. Nós somos o lugar de amar Deus. Possivelmente a gente vai alterar isso aqui para um lugar de amar Jesus Cristo. Porque quando você chega na Índia, chega na Inglaterra, em alguns países de cultura religiosa, para eles Deus é Alá, para ele Deus é algum Deus. E é possível que já já a gente altera o lugar de amar Jesus Cristo, para ficar mais fácil. Nós somos um lugar de amar Deus, e eu vou falar hoje à noite sobre isso. Segundo lugar, nós somos um lugar de amar pessoas. Cremos que ninguém pode amar Deus sem amar gente. Eu vou falar desses 2 pilares hoje. Mas o terceiro pilar, nós somos uma igreja da palavra. O centro do culto é a palavra. Você não vai ver ninguém subir nesse altar para falar de uma visão ou de uma experiência pessoal e dela fazer uma teologia. A nossa teologia é condicionada pela Bíblia, por aquilo que a Bíblia fala. Nós somos um povo da palavra, vivemos da palavra, os valores nossos estão na Bíblia. Ninguém inventou isso, eu podia dizer. Somos uma igreja do poder. Cremos, irmãos, no poder de Deus, na sua amplitude. Cremos que o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, com todas as manifestações, não passaram. A igreja vai viver hoje. Não passou. Nós somos a igreja do poder, e é uma igreja que deseja viver o sobrenatural de Deus, viver milagres de Deus. Você pode dizer amém? Mas em quinto lugar, nós somos a igreja que desejamos viver em santidade. Santidade tem a ver com a separação do pecado. Nós nascemos como igreja por um avivamento de caráter. Nós não nascemos por um avivamento de línguas. Não, nós nascemos por um avivamento de caráter. O que fez separação, o que fez diferença e separação na minha vida. Então nós entendemos que ser cristão, irmãos, é em primeiro lugar refletir o caráter de Jesus. Volta para lá, meu filho, não passa ainda não. Nós somos uma igreja que lutamos para ter vergonha na cara, ok? Nós somos uma igreja que lutamos para pagar conta, para ser marido de uma só mulher, para ser santo na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Lutamos para não tratar ninguém por aquilo que ele tem. Nós tratamos as pessoas por aquilo que elas são. Isso é caráter. Lutamos a cada dia para que Jesus seja glorificado pela nossa vida. Por quê? Porque nós queremos que o caráter de Jesus seja implantado na sociedade e haja uma transformação. Amém? Nós desejamos que quando a igreja cristã evangélica, a igreja evangélica no paraíso, nós não éramos nem 10%, mas tinha muito tempo para o discipulado, e nós éramos de uma forma forte. Quando eu era garoto, a gente dizia assim: você já viu um crente na cadeia? Você já viu um crente traindo mulher? Você já viu um crente? Ô irmão, hoje a gente não pode fazer isso. Senão eles vão dizer: olha ali. Sabe por quê? Porque crescemos muito. Eu quebrei o púlpito. Tem que botar um vidro mais forte. Segura aí, segura aí. Não vai cair não. Pegue o outro, vamos lá. E o outro eu posso bater? Vamos lá. Olha aqui, irmãos. Diga comigo, a igreja de santidade. Irmãos, e como é que a gente faz santidade? Não é só com alguém que não peca, é alguém que não anda escondido. Diga comigo,
a alguém que não anda escondido. Santidade não é feito, irmãos, por alguém que não erra. É porque a gente tem liderança para andar na luz, para não andar escondido. Jesus Cristo veio porque nós não conseguimos ser santos. Nós não vamos ser hipócritas. Quando falharmos, vamos a Jesus, Ele nos perdoa e vamos à nossa liderança, arrumar, consertar, trazer para a luz, resolver. Não somos o povo que mata alguém, nós somos o povo que vamos apoiar quem quer andar certo. A igreja é um grande hospital, mas não fuja daqui não. Um homem um dia disse, não, você crente da igreja não, aqui está difícil ser crente. Não, irmãos, o Senhor me fez compreender que é difícil ser crente quando eu vou viver escondido. Quando eu quero andar na luz, o Senhor está comigo. Eu não finjo, eu sou o que sou. Somos o guerreiro de santidade, amém? Lutamos para ter caráter. Não nos luta em todas as áreas, em todas as áreas. Deve ser eu que vou pregar essa mensagem, eu vou lhe ajudar. Em sexto lugar, nós somos uma igreja de liberdade, ok? Você vai ver todos os princípios nossos, aleluia. Glória a Deus. Quebra não, mulher. Vamos lá. Eu sabia que, nós sabíamos, obrigado meu filho. Nós tínhamos um grande pastor. Nós tínhamos um grande pastor, ele é vivo, o pastor Edilson de Holanda Braga. Irmã, onde ele passava quebrava púlpito, e era de madeira. Tinha que construir de cimento. Vamos lá. Uma igreja de liberdade nos usos e costumes. Se a nossa ênfase é no caráter, nós aliviamos nos usos e costumes. Mas não é para andar nua, não. As mulheres da igreja, olha como é que minha mulher anda. Como é que as pastoras da igreja se vestem. Nós somos um povo de liberdade, mas não de libertinagem, viu, irmãos? A nossa essência não é no exterior, mas o exterior tem que corresponder ao interior. Já lá eu falo. E que, último lugar, nós somos a igreja que vive por revelação. Escutamos a voz de Deus, amém? Aqui é a palavra geral de Deus, e é específico, ele vai vir por profecia, por sonhos. Nós vamos ouvir a voz de Deus, e nós vamos pregar sobre isso nesses dias, amém? Vamos voltar agora para o começo, nos dois pilares nossos, que desejo que você viva isso, amém? Primeiro entendimento nosso, irmãos, coloca as mãozinhas aí, meu filho. Quando a igreja começou há 17 anos, Deus me deu essa visão de como seria a igreja. E Ele mostrou essa mão azul escura como resgate na nossa vida, segurando na nossa. Não é mão de comprimento, não. É mão de socorro, de ajuda. E o Senhor nos disse, é a minha segurando na mão de vocês, e a de vocês segurando na mão de outras pessoas. Dali nasceu, somos um lugar de amar Deus e de amar pessoas. A nossa missão como igreja. Então as mãozinhas que surgiram, que vieram nessa época, quando Deus me falou, para dizer os nossos símbolos. Nós somos o resgate, e você vai entender daqui a pouco. Então nós somos um lugar de amar Deus, e está alinhado, irmãos, com aquilo que está em João 3,16, que é o tema da Bíblia. Vamos repetir conosco? João 3,16. Vamos lá todos? Porque Deus amou tanto, vamos lá? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir? Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeiro versículo que você tem que decorar na vida, crente, é isso aqui, viu? Ele é o resumo da fé, é o resumo de tudo. Esse amor de Deus faz com que Ele seja adorado por nós. Deus é o primeiro. A cruz que Ele enviou Jesus, ela é o escândalo do mundo, de demonstração de amor dEle para com a humanidade. Esse Deus nos amou. E todas as vezes que nós falamos de amor,
irmãos, nós estamos falando, não é de sentimento. Essa língua que nós estamos vendo aqui, a língua grega, ela tem várias palavras para descrever amor das mais variadas maneiras, variedades de sentimentos e de comportamento e de atitude. Alguém ama a esposa, a palavra lá é eros, erótica. Alguém ama um amigo, é de filho, de filo, ou de filantropia, de amar uma pessoa. Alguém ama um amor forte, não sentimental. A Bíblia chama de ágape, que é o nosso nome aqui, ou de agapão. O amor que a Bíblia manda nós amarmos a Deus não é um sentimento. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 22, 34 em diante. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Esse amar a Deus, mas aqui, como eu disse, não é filéu, não é erótico, é uma afeição, é mais do que uma afeição de amigos. Aqui é como se fosse uma dedicação absoluta a alguém, determinado pela vontade. É alguém que, conduzido pela sua vontade, tem um comportamento sacrificial. O ágape, o agapão no grego, ele tenta de um amor sacrificial. Quando eu estou dizendo que eu amo a Deus, é mais do que sentimento. Quando a Bíblia diz que Deus nos amou de uma maneira tal que deu, o comportamento de doar é a característica desse amor. Por isso, irmãos, se nós somos um lugar de amar a Deus, e você vai ver isso em Deuteronômio 6, muito forte. Quando é que eu amo a Deus? E eu vou também ter sentimento nisso, mas o meu amor a Deus é quando eu creio que Ele é a fonte de todas as coisas, Ele é o nascedouro de todas as coisas, Ele é o primeiro. Como diz um teólogo, Deus é a causa criadora de todas as coisas, que não foi causado. Ele mesmo causou todas as coisas. Ele é o primeiro. Quando eu amo a Deus, esse amor é traduzido na obediência ao único que eu adoro, a quem eu me curvo, a quem eu presto devoção. E esse é um princípio forte no protestantismo, nos evangélicos. Nós só adoramos e só tememos a Deus. Os exemplos dos outros homens que agradaram a Deus e mulheres, são exemplos, não para ser adorado. E aí está o grande embate contra toda forma de idolatria. Uma das razões pelo qual onde um protestante chega, tudo muda, porque ele só teme a Deus. Amar a Deus, irmãos, é uma proteção na nossa vida contra tudo aquilo que é falso. Quando eu amo a Deus, eu sei que eu não estou vivendo errado. Você vai chegar na Índia, ou vai chegar em algumas cidades aqui do Nordeste, que no final do dia abre-se as casas e a gente vai andando e vê de 30 a 70 imagens de esculturas. É assim no Juazeiro do Norte, principalmente nas ruas que são imediatas ao morro, onde fica as coisas de Padre Cícero. Dezenas e dezenas de pessoas fabricando também
os ídolos com gesso para vender para as pessoas. Irmãos, onde Deus é adorado, Ele é único, e Deus não divide com ninguém. Se algo que não divide é adoração, nem é um homem nem é outro ser. Deus, irmãos, é a nossa fonte de adorar Ele em espírito e em verdade. Se eu amo Ele, é Ele que eu adoro. Mas Deus também é amor. Quando eu amo a Deus, é a minha motivação, é a fonte de toda motivação pura pelo que eu faço ou deixo de fazer. Porque eu sirvo na igreja, porque eu cuido de pessoas, porque eu faço o bem. Deus é a fonte. Ele é aquele que eu faço por gratidão e é aquele que vai me estabelecer no futuro. Quem ama a Deus, se eu digo que eu amo a Deus, ela é a expressão máxima da minha obediência, do meu temor a Ele. Eu temo a Deus, eu sou obediente a Ele. E ninguém pode expressar amor a Deus sem obediência. A obediência visível é a expressão desse valor interno dentro de nós. Se eu obedeço, se eu amo, eu obedeço. Mas olha aqui para mim, amar a Deus é priorizar Ele. Amar a Deus é rejeitar o que Ele rejeita e aborrecer o que Ele aborrece. Deus é o primeiro e exclusivo. Por isso, a razão por que eu faço, por que eu vou, por que eu fico, por que eu não faço, é porque eu amo a Ele. Amar não é um sentimento, como eu já disse, é uma decisão. A decisão de que Ele ocupa o primeiro lugar na minha vida. Quando a gente pensa em primeiro, há um livro que você pode baixar, comprar, é um clássico, é Em Seus Passos o que Farei Jesus. E ele cria ele imagina uma cidade onde todas as pessoas amavam a Deus e como seria aquela cidade. Se você ama a Deus, você adora, e essa é a única expressão de quem o conhece. E há um texto de Marcos 10, que Jesus narra muito claro o que é isso. Em Marcos 10, do 17 em diante, Jesus saindo, e um homem correu em sua direção e pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus começa a dizer para ele: porque você me chama bom, ninguém é bom senão a Deus. 19. E Jesus disse para ele assim, o homem estava perguntando como agradar a Deus. E Jesus disse: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra pai e mãe e tua mãe. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, aqui, um parênteses. Os mandamentos nunca foram anulados, viu, irmãos? Nunca. Nenhum deles. Nem o quarto mandamento foi anulado. Qualquer pessoa que trabalhar 6 dias na semana e não descansar um, está pecando. Diga para o seu irmão: escutou? Nunca foi anulado por Jesus. Quem trabalhar 6 dias e não descansar no 7º está pecando. Deus nunca mudou em relação ao sábado. O que nós entendemos é que Deus não manda guardar um dia chamado sábado, seria uma incoerência. Deus manda guardar um dia, que é o 7º. Em Gênesis 2 também fala a mesma coisa. Olha aqui, voltando para cá. Jesus cumpriu os mandamentos por nós, Ele não anulou. Olha o que Jesus, e Ele declarou, versículo 20: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. 21, Jesus olhou para ele e o amou. Essa expressão é única dessa fala. Jesus olhou para aquela pessoa e amou. A Bíblia não diz porque ele o amou, mas talvez Jesus viu sinceridade no coração daquele rapaz, tinha uma dedicação. Mas Jesus disse: falta-lhe uma coisa. Jesus queria provar que aquele rapaz guardava os mandamentos e não amava a Deus. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá,
Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O que é que Jesus quer dizer para aquele rapaz? Você me ama? Me dê o que é mais precioso seu. Me entregue o que é mais precioso seu. Quando Abraão foi provado, Deus pediu o filho. Ele foi lá para sacrificar. Se você diz que ama a Deus, o seu melhor está com Ele. Diga, Senhor, me ajuda. Você descobriu quanto pouco é o seu amor. Irmãos, a Bíblia conta, Jesus só pediu isso para esse rapaz, viu, irmãos? Só para esse homem. Lá em outro momento, lá em Lucas, Jesus um dia está dentro de um cobrador de imposto. Era uma maneira diferente de cobrar imposto, mas já era desonesto, na sua maioria. Muito desonesto. E Jesus foi à casa daquele homem. E quando Jesus está lá, a gente não sabe o que Jesus estava dizendo. A mesa era uma mesa de 20 centímetros, baixinha assim. As pessoas ficavam sentadas no chão, ou nas almofadas. A Bíblia diz que Zaqueu se levantou. E porque naquele dia ele tinha encontrado algo mais precioso que o dinheiro. Ele disse, Senhor, eu tomei uma decisão aqui. Metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. E de quem eu tenho roubado eu vou pagar 4 vezes mais. Irmãos, esse homem aqui da parábola, da conversa com Jesus, não deu. Zaqueu, que não era um judeu, possivelmente não era, não temia Deus, conheceu Deus naquela hora, e ali ficou claro que ele amava a Deus, decidiu amar. O que eu amo tem o melhor meu. Diga comigo, Senhor, me ajuda. O prazer que é tão forte, o sexo que é tão forte, o dinheiro que é tão forte, a influência, o reconhecimento, as mais variadas coisas. Se eu amo a Deus, diga comigo, eu vou priorizar Deus. Quem ama, prioriza a Deus. Então, irmãos, embora um dia Jesus tenha dito para Pedro, nesse mesmo texto, quando Pedro começa a conversar com Jesus, em Marcos 10, Pedro fica escandalizado e começa uma conversa com Jesus, mas lá no versículo 28, Pedro diz, Senhor, então Pedro começou a dizer-lhe, Marcos 10, 28. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Você pode dizer amém? Já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campo, e com eles, perseguição. E na era futura, a vida eterna. Não sei, irmão Francisco, para que Jesus foi botar essa palavrinha aí, perseguição. Podia ele ter tirado isso. Mas ele falou. Não tenha medo não. Se você ama a Deus, o que você faz por amor a Ele, não sei o que é que você faz, nem o que você dá. E quando você vai lá para 1 Coríntios 13, ele diz, olha, se eu der minha vida para ser queimada, se eu der tudo que eu tenho, e eu não amar, de nada valerá. Amar aqui é priorizar. E talvez você, nessa noite, que já é noite agora, peça para Deus, Senhor, eu quero te amar. O amor está na adoração? Talvez, com toda certeza. Mas nós viemos a esse lugar, onde você viu hoje aqui, para lá fora expressar que eu amo a Deus. E eu sei que nós temos lutas terríveis. Lutas terríveis. Mas eu já vi cristãos saírem de uma situação, ou de imoralidade sexual, ou de um convite, de uma coisa desonesta, e dizer, saí de lá, porque eu amo a Deus, mais do que aquilo que os olhos podem ver.
só tem igreja relevante onde Deus é amado. E quem ama teme, quem ama obedece, quem ama prioriza. Ele é a razão da nossa motivação, irmãos. O reconhecimento dos homens pode vir, o reconhecimento da sociedade, mas é porque eu amo. E esse é o primeiro mandamento, e a base de todos os mandamentos é porque eu amo a Deus. E todos os mandamentos, é eu que vou ser bem beneficiado. O mandamento aqui não é egoísta, não é um Deus que está me torturando, não, é um Deus que me quer para Ele. Diga comigo: Senhor, me ajuda a te amar. Aleluia, me ajuda a te amar. Quem ama se importa qual é a vontade dEle. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade? Vamos caminhar. O segundo pilar nosso, irmãos, que é, nós somos um lugar de amar Deus, um lugar de amar pessoas. Esses dois pilares, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Se eu amo a Deus, eu não tomo o nome dele em vão. Se eu amo a Deus, eu não tenho outro Deus diante de mim. Se eu amo a Deus, eu trabalho 6 dias e descanso 1. Se eu amo a Ele, eu não tenho outro Deus na minha vida. Os outros 6 mandamentos, eles cumprem o segundo princípio de Jesus. E olha aqui, irmãos, nós não vivemos por guarda de mandamento, nós vivemos por um princípio. Se eu amo a Deus e amo pessoas, eu vou viver como cristão em qualquer lugar. A maneira de amar Deus é um princípio. Se eu amo a Deus, eu sei como agradar a Ele. E se eu amo pessoas, eu sei como viver o segundo mandamento. O segundo mandamento, que eu li com você há pouco em Mateus 22, é amar o próximo como a mim mesmo. Deixa eu logo tirar um engano aqui. De vez em quando você vai dizer alguém dizendo: eu tenho que me amar, que a Bíblia diz que para amar os outros eu tenho que me amar. Isso não está na Bíblia, irmão, você me engana. A Bíblia diz que eu vou saber amar o próximo como a mim mesmo. Como eu me amo, eu sei como lhe amar. Mas algumas vezes, mesmo se amando, você vai amar essa pessoa. Você não é o critério de amar. Se eu não estou me amando, eu vou lhe amar. Não. O mandamento, o princípio, é mais do que uma pessoa. Toda expressão de espiritualidade sadia vai tocar em pessoas. Toda expressão de uma espiritualidade de quem ama a Deus, toda espiritualidade que é verdadeira, se eu sou um cristão verdadeiro, se eu digo que amo a Deus, esse amor a Deus tem que tocar em gente. Ah, mas eu só obedeço a Deus, eu só sigo a Deus. Irmãos, isso não existe. Deus, se você ama a Deus, você vai suportar os outros, vai carregar as cargas dos outros, vai chorar uns com os outros, vai se alegrar. E um dia Jesus falou tanto disso, lá em Lucas 10, para as pessoas, e alguém perguntou: Senhor, quem é meu próximo? Como é que eu sei? Aí Jesus contou a história, algo que acontecia, e Jesus criou uma história, e ele diz assim: imagine que vem 2 homens vindo de Jerusalém. Jerusalém era o lugar de toda adoração. Então todas as cidades vizinhas, 3 quilômetros, 4, 5, eles ou mais, eles iam cumprir a escala dele e voltavam para suas casas. Uma tribo, a de Levi, exclusiva só para isso. E disse Jesus que um homem caiu na mão dos salteadores. E naquela estrada passava-se um sacerdote, uma espécie de pastor, passando, e a Bíblia diz que ele olhou de largo e passou. Depois veio um levita, um menino que adorava o Senhor. Era o levita, era o que cantava, copiava texto, e ele também vinha da escala. E ele passa e olha de largo. Primeiro, irmãos, a gente tem que lembrar que um judeu, levita, se ele tocasse em um corpo morto,
que a pessoa tinha morrido, ele ficava imundo, impuro, para trabalhar para Deus lá no 7 dias. Então, a primeira razão é que eles tiveram medo, dúvida, que aquele homem estava morto. Mas, meus irmãos, a religião faz você arranjar uma desculpa, porque aqueles homens podiam pegar um galinho de mato, um pau, podia pegar uma pedra, podia arranjar um jeito de tocar com algum objeto, e aquele homem ia gemer, e eles saberiam que ele estava vivo. Aí Jesus disse que passou um homem, eu já fui muito exagerado nisso, eu não vou ser hoje, mas passou uma pessoa que não era nada. Eu não sei quem é que Jesus usaria hoje, mas Jesus usou um povo samaritano, que era ninguém, que não valia nada. Não está filmando, eu não posso dizer muita coisa, vamos lá. Mas pense aí em alguém que não tem valor. Foi como essa pessoa que Jesus pegou. E Jesus disse que esse sem valor, que eles não valorizavam mesmo, para eles não era nada, porque não era judeu, não era gentil. Jesus disse que ele parou, desceu do animal, botou óleo na ferida, botou o cabo no jumento, carregou para uma hospedaria, deu dinheiro para o dono da hospedaria e disse: eu vou viajar, quando eu voltar, se tiver alguma despesa eu pago, quando eu voltar. Aí Jesus pergunta para aquele povo: quem foi o próximo dele? Irmão, eles ficaram com tanta vergonha que eles não usaram o nome samaritano. Diz, aquele que usou de compaixão. E Jesus vai dizer que eles fizessem o mesmo. Irmãos, nós conhecemos o amor de Cristo que deu a vida por nós. E diz a palavra lá em 1 João 3:16, que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E o versículo 17 diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode permanecer nele o amor de Deus? Irmãos, irmãs, você que está em casa me ouvindo, olha o que Jesus diz lá em Atos 20, o versículo 35, desculpa. Vamos lá? Vamos ler comigo todos? Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Vamos ler essa última frase? Há maior felicidade em dar do que em receber. Quando nós fazemos algo para as pessoas, não é porque elas merecem não, viu, irmãos? Não. E nem é que porque nós somos bons. Porque não é porque eu tenho um dó dessa pessoa. Ela não é coitadinha. Mas a compaixão, irmãos, é uma maneira de eu mostrar que ama Deus. Se você ama Deus, você deve ter cheiro de gente. Ok? Nós vamos fazer o bem para quem não merece. E eu também trabalho, irmãos, no entendimento. Eu vou chegar lá. No entendimento de que esse amor ao próximo também altera o meu relacionamento com pessoas. Ok? Eu sei que toda inteligência é emocional, e a gente estava lembrando hoje na nossa casa o dia inteiro, por causa de uma situação de um conhecido nosso, muito inteligente, mas extremamente longe de pessoas. Esse amor ao próximo do bem, também tem o amor como tratar bem pessoas. Nós lutamos como igreja, olha aqui para mim, tratando as pessoas pelo que elas são e não por aquilo que elas têm. Nós lutamos para que você seja recebido, cuidado, ou o rico mais rico, ou o pobre mais pobre, da mesma maneira,
Porque Deus não muda o amor dele para com a pessoa. Ele ama todos de igual modo. O bem que nós vamos fazer, irmãos, também é nos relacionamentos. Deve alterar nossa maneira como tratamos as pessoas. Muita coisa para dizer, mas vamos lá. Eu lembro bem de um casal que tinha ido em muitos lugares e chegou no meu gabinete, muito mal cheiroso, mas quando eles sentaram, tinha sido bem recebido, ele só chorava, só chorava, só chorava. A menina trouxe água e eu disse: o que é que o senhor quer? Ele disse: o senhor não tem ideia, eu andei nessa cidade hoje e fui dizendo em todos os lugares onde ele ia, ninguém sequer me recebeu. Eu não preciso mais de nada, não. Não diga, eu não preciso. Orei por ele, creio que uma cura foi feita na vida dele. Nós não reagimos, nós agimos. Diga comigo: o amor age. O amor age, o amor não reage. Parte de nós somos amorosos até que todo mundo nos trate bem. Qualquer ímpio, qualquer pessoa que não teme a Deus é assim, irmãos. Se você teme a Deus, você altera isso. Você age e não vive só reagindo. Mas Jesus quis dar uma incrementada. Olha o que Jesus diz em João 13, 34 a 35. Um novo mandamento dou a vocês. Qual é o antigo mandamento? Qual é o antigo mandamento? Amar a Deus e amar o próximo. Jesus agora dá o terceiro mandamento, o terceiro princípio. Um novo mandamento lhes dou: ame-se uns aos outros. Como é que a gente amava até esse dia? Antes dele subir, amar o próximo como a mim mesmo. Jesus disse: agora, ame-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Diga: subiu o negócio aqui. Jesus disse que agora o meu critério não é como eu me amo, é como Ele nos amou. Não dá para você rasgar João 13, viu, irmãos? Olha o que diz o 35. Com isso, quer dizer, com esse comportamento de trabalhar para amar como Ele ama, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus diz: todo mundo vai saber que vocês me amam, que vocês são meus discípulos, se você agir assim. Diga comigo: Senhor, me ajuda. Olha o que diz Romanos 13, do 8 ao 10. Meu Deus. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos com os outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não malfrutarás, não cobiçarás, de qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Irmãos, o amor requer essa ação de doar, e é imprescindível que ele tenha uma compaixão, porque a compaixão é a expressão clara, irmãos, nítida, de que eu amo a Deus. Jesus deu. Então, irmãos, em nome de Jesus, amar a Deus e amar o próximo. Talvez você diga: pastor, isso é muito demais. Não, irmãos. Nós amamos como igreja, mas você vai amar como pessoa. E às vezes nós vamos de um presídio, como eu já fui, e eu digo: não, meu filho, não fala do que tu fez, não. Porque não é fácil fazer o bem para alguém quando essa pessoa fez mal. Mas nós vamos continuar. O bem não é porque ela merece. Foi um dia na nossa câmara e uma pessoa pedindo comida, e mais de uma pessoa: pastor, todo dia está aqui pedindo. E eu tenho um princípio, irmão, que comida se dá para quem está com fome. O pastor João estava lá e disse: pastor João, vale, meu filho,
e dá um prato de comida para ele. Não pode dar marmita, não pode dar dinheiro. Nosso amor não é porque alguém merece, é porque eu sei quem eu amo. E quem eu amo disse que é para eu amar como ele me amou. Aleluia. Há 2 anos atrás eu estou pregando nessa série, como prego já há vários anos. E no primeiro culto da manhã, naquela porta aparece uma pessoa deitada, uma mulher deitada com a bolsa, roupa suja. E nós a acordamos, tudo bem com a senhora? A senhora é da onde? Ela diz, eu venho de longe. A senhora vai para onde? Eu vou ir, vou viajar. Eu digo, mas a senhora é mulher, a senhora vai fazer o quê? A senhora não quer um lugar para passar um tempo? Ela disse, se não falar de minha família. Enfim, nós a convencemos, ela sentou, pegamos café. Daqui a pouco ela pegou um fumo de maratá, daquele fedorento, e perguntou se ela podia fumar. Eu digo, pode, mas a senhora vai ali para fora, porque fede. Ela pode fumar lá. E continuamos conversando, e aí ela aceitou ir para o centro de recuperação para passar um tempo, e depois decidir a vida dela. Ela concordou. Na viagem ela perguntou para o pastor Márcio, por que vocês estão fazendo isso comigo? Ele disse, senhora, nós estamos fazendo o que Jesus faria. Aquela mulher não deu trabalho na casa, e bem comportada, e com 7 dias ela revelou o que era. Eu não venho de nenhum lugar, é porque eu comecei a ouvir o pastor, junto com minha família, pregando sobre amor, e minhas filhas disseram, mas isso não existe. E elas, existem, minha filha. O que esse pastor está dizendo aí, mãe, não existe. Ninguém ama desse jeito. E ela disse, ama, minha filha, não ama não. E ela disse, pois eu vou provar. Eu vou dar uma de mendiga, de doida, e eu vou para lá. E eu vou dizer para vocês, se ama ou não ama? Então ela estava aqui, não vinha de longe, conversa nenhuma. Elas pisaram a roupa dela, sujaram, amassaram. E ela chegou 5 e pouco da manhã aqui, porque as filhas têm uma decepção com crente, com pastor, que você não tem ideia, por tragédia que aconteceu na vida dessas meninas. E naquele dia, irmãos, minha esposa foi deixar ela na casa dela, e diz, agora eu vou dizer para minhas filhas, que tem amor como vocês pregam. Dá glória a Deus. Aleluia. Numa da ceia nossa, estava ela sendo, num dia que eu botei as avós, ela estava celebrando a ceia com a gente. Irmãos, amar não é fácil, nem a gente nasce com vontade. Mas a motivação é que se nós amamos a Deus, nós temos que amar pessoas. Não tem nenhum amor a Deus que não seja expresso em pessoas. Nunca. Amar a Deus e amar pessoas são 2 pilares nossos. E quando eu conheci a igreja do avivamento de John Wesley, os metodistas na Inglaterra, tá, o primeiro templo queimou e eles construíram outro. E eu cheguei naquele templo, hoje é um museu, mas ainda funciona. E eu perguntei para o pastor Henrique, que palavras eram aquelas em inglês, naquelas 2 colunas grandes? Esse é o avivamento de 350 anos atrás. Ele disse, pastor, uma no inglês arcaico é amar Deus, e a outra coluna é amar pessoas. Aleluia. Onde tiver um cristão, esses 2 princípios de Jesus vai acompanhar você. Você ama Deus, tem que encontrar uma maneira de amar pessoas. E amar aqui é se interessar por elas. Amar é doar. Amar é alterar a vida dessa pessoa e prioritariamente quando nós levamos o Evangelho. Mas nós vamos gerar uma transformação na vida dessas pessoas. Diga comigo, amar Deus e amar pessoas. Se coloque em pé, por gentileza.